Boa tarde, Londrina, boa tarde, região. Está começando mais uma edição especial do Tarobá Esporte e no nosso terceiro programa de retrospectiva do ano de 2014, nós vamos mostrar a campanha histórica do Londrina na Copa do Brasil. E o Tubarão ganhou muito respeito no cenário nacional este ano e logo no primeiro semestre. Sabe por quê? O motivo é esse aí. Na Copa do Brasil, quem joga a primeira partida fora de casa pode eliminar o jogo de volta se fizer 2 ou mais gols de vantagem. Era o caso do Criciúma, time de Série A, que chegava com status de favorito contra o Londrina, ainda não garantido na 4ª divisão do Brasileiro. Mas o favoritismo parou na trave. Poderíamos ter saído na frente, lance de frente pro gol, né? Mas é assim. Ao longo da partida, os papéis se inverteram. Se na base da força com Rony Dias não dava, o jeito era usar a cabeça. O baixinho Arthur fez. Londrina 1-0. Quem parecia de Série A era o Londrina. A equipe paranaense tentava de todas as maneiras. Criciúma, quando chegava, não apresentava perigo. E quando encaixava, a trave no caminho, mais uma vez. Não era dia do Tigre. O Londrina experimentou repetir a receita do primeiro gol. E não é que deu certo. Bola na cabeça de Arthur. 2-0. O relógio marcava 42 minutos do primeiro tempo e aí faltou luz. 2 dos 4 refletores ficaram apagados. Jogo interrompido por 15 minutos. E com a luz de volta, o confronto é que ficou menos iluminado. Fim de jogo. Londrina 2, Criciúma 0. Antes do jogo, uma homenagem a Paulo Baier, que completou 150 jogos com a camisa do Tigre. Mas o que era para ser uma noite de festa não terminou muito bem. O Criciúma precisava de 3 gols para passar adiante na Copa do Brasil e pressionou o Londrina durante todo o jogo. Depois de muitas tentativas, o estreante Silvinho furou na primeira chance, mas na segunda acertou um belo chute para abrir o placar. 1-0. No segundo tempo, a pressão continuou. Silvinho fez bela jogada e bateu no canto, para a boa defesa de Vitor. Nessa chance de Vitor Michels, o zagueiro Grolli salvou. Até que o segundo gol apareceu. Novamente Vitor Michels. Ele bateu cruzado e o mesmo Grolli fez contra. 2-0 e festa da torcida. Até os 47 do segundo tempo, o jogo se encaminhava para os pênaltis. Mas aí veio o lance que definiu a partida e desclassificou o Criciúma. Na boa jogada do Londrina, ela sobrou para Maicon Silva, que não perdoou. 2-1 e fim de papo. A gente já vinha trabalhando semanalmente pênaltis. Então eu só estava formatando na minha cabeça para montar já o primeiro que abria, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então estava imaginando ali, realmente eu não esperava e por isso que eu digo, foi um gol abençoado. O futebol é assim, ele não é que nem o basquete, que nem o vôlei, que há uma tendência que daí ela acontece, né? Não é, o que vale é a bola que entra, né? E que não entra. Na segunda fase, o adversário era o Grêmio Barueri. O clube paulista que já esteve na elite do futebol brasileiro na década passada, atualmente vive outro momento, está em crise. Mas nem por isso, os confrontos de ida e volta foram fáceis para o Tubarão. Era o reencontro com o torcedor depois da conquista do Paranaense. E os jogadores sabiam o que a galera esperava na arquibancada. Espera goleada, espera show. E o torcedor aumentou ainda mais as esperanças quando viu que o adversário, rebaixado para a 3ª divisão do Campeonato Paulista, não era aquele bicho de 7 cabeças. E o placar poderia sair do 0, quando Lucas recebeu, mas não aproveitou. Mais uma chance para o atacante Lucas e o jogador desperdiçou outra vez. Oportunidade novamente, só com o meia Rony Dias, na trave. O Grêmio Barueri oferecia pouco perigo contra a meta albiceleste. Veio a segunda etapa e Joel parou no goleiro Matheus Inácio. Novas oportunidades para Lucas, que assim como no primeiro tempo, não aproveitou. Acabaram as chances dele e também a paciência da torcida.
na minha opinião, ele sentiu emocionalmente. A partir do momento que ele perdeu os gols, pegaram no pé dele, a torcida é normal, né? E o jogador tem que suportar isso. E ele, infelizmente, se encolheu, né? E se perdeu um pouco na partida. Então, isso que não pode acontecer. Então, isso que nós vamos medir daqui para frente. Se tiver que mudar por essa questão, vai ser mudado. Mas ele, pelo menos, esteve ali no momento certo, na hora certa, para poder buscar o gol. Então, ele cumpriu, taticamente, o que eu pedi. Londrina e Grêmio Barueri, 0-0. A gente tem plena condição de ir lá em Barueri e vencer e ser classificado. Torcedor, o que você espera de um camisa 10? Com 7 minutos do primeiro tempo, Celcinho já tinha a resposta. Londrina 1-0. No momento ali eu falei para ele que eu ia marcar o gol. Abaixado, arrumando a bola. Ele pediu para que eu passasse por cima para ele bater. Eu disse, Rony, eu vou fazer o gol. Graças a Deus eu fui feliz, consegui botar a bola onde deveria botar. Pouco depois, o atacante Riantony marcou o primeiro do Grêmio Barueri, 1-1. Foi uma falha geral, falta de atenção. Mas o campeão paranaense tinha que mostrar por que era o favorito. Oportunista, Celcinho fez o segundo dele e do Tubarão, 2-1. O volante Anderson entrou no lugar do lesionado Silvio. Resultado, primeiro gol dele como profissional, 3-1 Londrina. Só que Riantony era o nome da inspiração no Grêmio Barueri. Aos 44 minutos do primeiro tempo, a equipe paulista descontou. Foi uma falha geral, falta de atenção. Veio a etapa final e o Barueri precisava fazer mais 2 gols para tirar a classificação do Londrina. E não é que Riantony fez o terceiro dele na partida? Empate novamente. Foi uma falha geral, falta de atenção. Na frente, o Alviceleste não aproveitava. Lucas, mais uma vez, não rendeu. Time em baixa, reta final de jogo. E aí? É que você fica no final aqui 10 minutos ali, aquele clima, né? Pressiona. Se você toma um gol, acabou. Como que você recupera isso no finalzinho? Bom mesmo foi o apito final. O empate com gols deu classificação ao Londrina, que enfrenta Santos ou Princesa dos Solimões na terceira fase da Copa do Brasil. O Santos passou pelo Princesa dos Solimões e foi o nosso adversário da terceira fase. Mas essa história você confere depois do intervalo.